Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa próxima aula dessa semana, que nós vamos falar um pouco sobre os aminoácidos e peptídeos. Na verdade, esse slide aqui eu já mostrei para vocês e eu falei o quê? Que para a gente estudar o metabolismo, a bioquímica, nós precisamos compreender as diversas macromoléculas, né, biomoléculas que existem nos seres vivos. E cada qual é formada por monômeros de estruturas menores, de compostos menores. São os blocos construtores. No caso das proteínas, que é uma macromolécula muito importante, todas elas são formadas por aminoácidos. Então, antes de estudar as proteínas propriamente ditas, nós precisamos estudar os aminoácidos. Então, como eu já falei anteriormente, as proteínas, elas estão entre as moléculas orgânicas mais abundantes nos seres vivos. Elas têm estrutura e funções muito diversificadas, né? Só que em uma única célula ela pode conter centenas de proteínas, cada uma com uma função diferente. Mas embora as proteínas tenham estruturas e funções diferentes, né, que variem bastante, todas elas são feitas de uma ou mais cadeias de aminoácidos. Lembrando que na natureza já tem descritos mais de 500 estruturas de aminoácidos. Estou dizendo na natureza, não nos seres vivos, né? Para compor as proteínas do nosso organismo, nós vamos ver que são bem menos aminoácidos que nós temos, que nós precisamos para a manutenção da vida do ser humano, por exemplo. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente na aula. Então, a proteína, que é a nossa macromolécula de interesse mesmo, ela tem várias estruturas. Ela tem estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Isso nós vamos ver mais à frente nas próximas aulas. Porém, a a estrutura primária da proteína nada mais é do que vários aminoácidos ligados entre si. Então, a proteína ela parte de um aminoácido, que tem vários aminoácidos que são monômeros compostos diferentes, separados, que vão se ligando entre si. E aí surge o peptídeo e depois daí surge a proteína. E aí nós temos a estrutura primária da proteína a partir da ligação entre esses aminoácidos. Então, o que vem a ser um aminoácido? Todo aminoácido ele apresenta pelo menos um grupo amino, né, que é o NH2, e um grupo carboxílico. Eles podem se comportar justamente por eles terem o grupo amino e um grupo carboxílico, eles podem se comportar tanto como ácido e como base. Cada um desses grupos vai ter um pK diferente. Então, eu vou ter o pKa ou pKb. No caso do ácido, a gente fala mais em pKa. No caso da base, a gente fala mais em pKb. Mas a gente sabe que soma de pKa mais pKb dá 14. Mas cada parte dessa da estrutura tem um pK associado que nós vamos ver. Então, o aminoácido ele é o quê? É um carbono, é um composto orgânico que tem um grupo carboxílico e um grupo amino. E tem ainda uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral ela varia de tamanho e é essa cadeia lateral que faz com que haja diferentes aminoácidos com diferentes características físicas e químicas e diferentes propriedades também. Então, entre as propriedades dos aminoácidos, eles são incolores, têm um sabor, a maioria um pouco mais adocicado. Características físicas, eles são sólidos com solubilidade variável, né? Sendo que a alanina é o aminoácido mais solúvel que se conhece. Eles apresentam atividade ótica, então todos eles têm centro de quiralidade, né? Então eles têm um ponto assimétrico, um carbono assimétrico, e em geral os aminoácidos que compõem as proteínas dos seres vivos nós sabemos que se tem um carbono assimétrico, nós temos um par de enantiômeros. E nós vamos ter o levógero e o destrógero. Para as proteínas dos seres vivos, nós temos, em geral, a forma levógera. Então,
Salvo indicação, todos os aminoácidos que nós mencionarmos nessa e nas próximas aulas, nós estaremos nos referindo aos aminoácidos levógeros, os L-aminoácidos, que são aqueles que entram na composição das proteínas dos seres vivos. Então, tem propriedades químicas, como eu falei, eles têm grupos carboxílicos e grupo amino, por isso aminoácido, né? E aí, justamente por ter um grupo ácido e um grupo amino, eles são ofóteros e têm a capacidade de reagir tanto com ácidos como bases, formando sais orgânicos. Como eu falei, todo aminoácido tem, os aminoácidos, eles têm um carbono quiral, então eles têm um ponto de quiralidade, e os aminoácidos que entram na composição da proteína são os levógeros, os L-aminoácidos. O carbono alfa é o carbono assimétrico, que é esse que eu estou mostrando aqui com vocês com a setinha, ou seja, o que é um carbono assimétrico? Tem 4 ligações diferentes, né? Então, essa propriedade, ela define essas 4 ligações diferentes, ela define o carbono quiral como o carbono alfa, desculpa, como um centro quiral e confere propriedades óticas às moléculas. Então, como ele tem um centro quiral, um carbono quiral, os aminoácidos eles têm isomeria ótica, né? São substâncias oticamente ativas que interagem com a luz polarizada, girando o plano da luz ou para a esquerda ou para a direita. Então, a cada par nós chamamos de quê? De enantiômeros. Lembrando que isômeros óticos não são interconversíveis entre si. Para isso acontecer, precisa ocorrer uma reação química. O que é uma reação química? Vai envolver quebra e formação de ligações. Não existe a L-alanina se transformar na D-alanina e vice-versa. Então, os aminoácidos que entram na composição das proteínas são os levógeros, então são os L-alfa-aminoácidos. Lembrando que alfa são os carbonos quirais. Quando a gente vai falar agora em aminoácidos e em outras estruturas biológicas, a gente utiliza muito a projeção de Fischer para poder estar representando. A projeção de Fischer nada mais é do que um modo simplificado de representar um carbono tetraédrico e os seus substituintes. Então, eu coloco aqui no meio. Aqui é aquela estrutura tridimensional que já devem ter visto em química orgânica. Eu tenho aqui o carbono quiral, né, que está com ligação para trás com o grupo ácido e ligação para trás com um radical metila. 2 ligações para frente, uma com o grupo amino e uma com o hidrogênio. Eu escrevo essa mesma forma com esses traços. Quando a gente faz isso aqui, isso é a projeção de Fischer. Significa que o meu carbono quiral está aqui no meio. Todas as ligações que estão na vertical, elas estão para trás do plano. Todas as ligações que estão na horizontal estão para frente do plano, e isso é padronizado. Então, ligação de Fischer, a cada cruzamento dessas linhas aqui nós temos um carbono. Todas as ligações verticais, todas as retas verticais que termina aqui, eu tenho ligações para trás do plano, e todas na horizontal, ligações para a frente do plano. Usaremos muito isso também quando falarmos dos açúcares. Então, os aminoácidos eles são denominados como D, que são os estrógenos, ou L, que são os levógeros, né, que é a configuração absoluta do carbono quiral. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando eles estão alinhados ao radical, né, quando eles estão alinhados na projeção de Fischer, colocando a cadeia carbonílica e o carboxilato nas linhas verticais. Então, a cadeia carbonílica é o meu radical e o meu carboxilato é o meu grupo ácido nas linhas verticais. E colocando o grupo amino à esquerda, nós teremos os L-aminoácidos. Quando eu tenho da mesma forma o grupo ácido e o radical nas linhas verticais, na horizontal eu tenho o grupo amino
claro, e o hidrogênio também, se é carbono alfa, ele vai ter um hidrogênio, né? Então, esses aqui são os destrógeros. Então, eu tenho aqui L aminoácidos e D aminoácidos. Então, a gente tem que os L-aminoácidos, eles têm orientação anti-horária, que se nós fizermos toda aquela conta, coloco de menor prioridade para trás, parte do de maior prioridade, que no caso aqui, a gente tem, faz toda aquela conta, nitrogênio, o radical, carbono. Se a gente for no sentido anti-horário, a gente tem os L. Se a gente for no sentido horário, a gente tem os D aminoácidos. Então, aqueles que entram repetindo na constituição das proteínas são sempre os L aminoácidos. Os D aminoácidos, eles foram encontrados apenas em alguns antibióticos, né? Então, eles não são produzidos e não existem nos seres vivos que eu falo nos humanos, por exemplo, em nós. E aí, o que vem a ser a característica zwitteriônica de aminoácidos? Em soluções aquosas, os aminoácidos eles podem se ionizar. E eles podem, justamente por ter grupamento amino e grupamento ácido, eles podem ter essas duas características, né, devido aos dois grupos funcionais, que é o carboxílico e o amino. Então, eles são anfóteros, né, ou moléculas anfipróticas, que eles podem ou doar ou receber prótons, de acordo com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry. Em pH fisiológico, o íon, ele é determinado, o íon dipolar, ele é determinado zwitterion, né? Ele é formado com a protonação do grupo amino pelo ácido carboxílico, já mostro para vocês. Em pH fisiológico, nós normalmente escreveríamos um aminoácido assim, né? Eu tenho carbono, aqui o grupo amino, NH2, e aqui o grupo ácido, COOH. Em pH fisiológico, o que acontece? Esse hidrogênio aqui do oxigênio protona o nitrogênio. Vem para cá. Então, eu fico com uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Observem que esse hidrogênio não veio de outra molécula, é um arranjo do próprio aminoácido. E a esse arranjo, a essa forma que eles ficam, quando em pH fisiológico, nós chamamos de zwitterion. Então, por exemplo, agora, quando eu tenho o meu aminoácido em baixo pH, o que acontece? Em pH baixo, quer dizer que a solução está muito ácida. Então, esse hidrogênio continua aqui e quem vai protonar o meu grupo amino é o hidrogênio do próprio meio, do meio que está super ácido. Então, esse hidrogênio continua onde ele está e esse aqui, ó, quem vai protonar aqui é o próprio meio ácido. Quando em pH neutro, aí sim, não existe mais esse hidrogênio que protona, que vem do meio ácido. Quem vai protonar esse nitrogênio é o próprio ácido da molécula, dessa forma que é um arranjo da própria molécula, é o que a gente chama de zwitterion. Se eu estiver em alto pH, agora eu tenho baixa concentração de H+ no meio e alta concentração de OH-. Nesse momento, o que acontece? Ocorre a desprotonação do nitrogênio e esse hidrogênio não volta para cá, para o grupo ácido, não, ele vai embora. Então, agora eu tenho a ionização do grupo ácido. O grupo ácido, né, ele é um ácido fraco, então em pH alto, ele vai o quê? Vai perder esse próton dele aqui. Em pH neutro, ele protona o grupo amino. Em pH baixo, ele continua protonado e quem protona o grupo amino é o próprio meio que está com alta concentração de H+. E sobre as cadeias laterais, como eu falei com vocês, todo aminoácido tem um centro quiral, tem o carbono alfa, tem um grupo amino e tem um grupo ácido. Os aminoácidos, qual a diferença entre eles? Eles diferem quanto a essa cadeia lateral ou radical que a gente chama. As propriedades dessas cadeias laterais são importantes para a conformação das proteínas e para determinar a função das proteínas. Existem 20 aminoácidos que ocorrem naturalmente nas proteínas e eles são determinados por códons específicos, que são tripletes de nucleotídeos. Nós vamos estudar mais para frente os ácidos nucleicos, mas existe uma
toda uma mensagem para a gente formar as diferentes proteínas. Como que as diferentes proteínas são formadas? De acordo com a sequência dos aminoácidos a serem utilizados. Existem várias combinações e sequências que podem ser feitas com esses 20 aminoácidos. E isso é determinado, cada aminoácido é determinado por um códon. Um códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, que nós vamos ver mais para frente. Então, esses aminoácidos eles podem ser classificados de acordo com as propriedades das suas cadeias laterais. Lembrando que a nomenclatura das posições atômicas nos aminoácidos, lembrando que nós temos o grupo ácido, que vai estar sempre na ponta, né? Até mesmo porque se o carbono faz 4 ligações e só com esses 2 oxigênios ele já está fazendo 3, então obrigatoriamente o carbono ácido ele fica na ponta. O grupo amino, ele não necessariamente vai estar ligado aqui, ele pode estar ligado em outros carbonos. Então, como que a gente faz essa nomenclatura? O carbono 1 é o carbono ácido, o próximo carbono ligado a ele, que é o 2, é o que a gente chama de alfa. Então, nós temos, né, a sequência que aprendemos lá na orgânica, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, mas se eu encontro o carbono 1, que é o grupo ácido, o próximo a seguir dele a gente chama também na bioquímica de alfa, beta, teta, gama e assim por diante. Então, os aminoácidos são classificados quanto à posição do grupo amino, que pode estar na posição alfa, beta, gama, como eu falei. Quanto à isomeria ótica, eles podem ser os isômeros D ou os isômeros L. Quanto à essencialidade nutricional, eles podem ser essencial, semi-essencial e não essencial, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. E quanto à polaridade também dessa cadeia lateral, os aminoácidos eles podem ser apolares ou polares. Os polares, eles têm 3 tipos. Existem os polares não carregados, os polares ácidos, que são aqueles que têm carga negativa, e os polares básicos, que são aqueles com carga positiva. Então, aqui nós temos os 20 aminoácidos, em que nós temos os aminoácidos básicos. Observem que aminoácido tem o grupo ácido e tem o grupo amino. Tem o grupo ácido e tem o grupo amino. Tem o grupo ácido e tem o grupo amino. Mas todos esses aminoácidos básicos aqui tem o que ainda? Mais grupo amino neles. Esses grupos amino conferem uma característica básica a esses compostos. Por um outro lado, nós temos aminoácidos ácidos. Observem, aqui eu tenho o carbono quiral, eu tenho um grupo ácido e eu tenho um grupo amino. Carbono quiral, grupo ácido, grupo amino. Observem que em todos o meu carbono alfa, que é o carbono quiral, está ligado. Grupo ácido, grupo amino, hidrogênio e aí a cadeia lateral. Podem haver outros nitrogênios? Pode outros grupos aminos? Pode haver outros grupos ácidos? Pode, mas o aminoácido, o carbono alfa, que é aquele logo a seguir do ácido, do grupo ácido, ele está ligado no grupo ácido, no grupo amino, no hidrogênio e na cadeia lateral. Esse é o carbono alfa, esse é o carbono quiral. Observem que todos os aminoácidos têm essa estrutura, diferindo então pela cadeia lateral. Então, voltando, eu posso ter grupo amino no carbono alfa, beta, gama? Posso, mas no carbono alfa é obrigatório, tá certo? Então, aqui eu tenho os aminoácidos básicos, em que eu tenho aqui o meu carbono alfa, que é quiral, então ele faz 4 ligações diferentes, tem um centro de quiralidade, ligado em carbono ácido, amino, hidrogênio, cadeia lateral com mais grupos básicos. Por ter mais grupos básicos, confere a esses aminoácidos características básicas. Eu agora tenho aqui esses aminoácidos que olha pelo próprio nome, ácido aspartico e ácido glutâmico. O nome deles já tem ácido, então a gente já imagina que eles tenham características ácidas. Então, olha aqui, eu tenho meu carbono alfa ligado em carbono ácido, em grupo amino, igual, e eu ainda tenho aqui, ó, extra em ambos, um grupamento ácido. Esse grupamento ácido extra confere a minha cadeia, é o meu composto,
características ácidas. Então, esses aminoácidos são ácidos. Nós temos os aminoácidos polares sem carga. Lembrando, aqui qual que é a carga do aminoácido básico? Olha só, eu tenho uma carga negativa e duas positivas. Então, qual que é a carga aqui? 1+ do composto, né? Aqui eu tenho uma negativa e duas positivas. No balanço, então, eu fico aqui com uma carga positiva. Uma carga negativa, duas positivas. No balanço, uma positiva. Então, os aminoácidos básicos, eles têm carga positiva. Nos ácidos, agora aqui eu tenho uma negativa e uma positiva, beleza? Só que aqui eu tenho uma negativa a mais. No balanço, então, 2 menos 1 mais, eu fico com carga 1 menos. Da mesma forma aqui, duas cargas negativas e uma positiva, então, 2 menos e 1 mais, então aqui eu tenho uma carga negativa líquida. Então, os aminoácidos ácidos, eles têm carga negativa. Existem também os aminoácidos polares sem carga. Olha aqui, negativo com positivo, no balanço fica 0. Negativo com positivo, até mesmo porque esse hidrogênio aqui, vamos lembrar, ele não veio esse próton, ele não veio de fora. Se ele tivesse vindo de fora, a gente poderia falar sim que tem uma carga positiva, mas na verdade ele veio daqui. Esse é o deutérium que eu acabei de falar com vocês. Então a molécula, a carga dela é neutra. Esse próton saiu e veio para cá. É um arranjo, aqui ficou uma carga positiva e uma negativa, mas no balanço eles não têm carga. Isso acontece com todos eles. Mas eles são polares porque na cadeia lateral existem compostos, grupos, né? OH, OH, SH, aqui NH2, né? Uma amida, outra aqui. Então, existem compostos que conferem polaridade à molécula. Não é só carbono e hidrogênio. A gente sabe que compostos que são formados apenas por carbono e hidrogênio normalmente são apolares. E é o caso desses aminoácidos aqui embaixo, que são os aminoácidos apolares, eles são hidrofóbicos. Eles não têm esses compostos na cadeia lateral que conferem essa polaridade. Professora, aqui tem, mas aqui nós temos compostos aromáticos que são apolares, então assim, o OH ali, ele não tem força para conferir polaridade à tirosina. A mesma coisa que o enxofre, ele está impedido, né? Ele está no meio da cadeia, ao contrário daqui que nós temos um SH. Então, esses compostos, pelas características da cadeia lateral, são aminoácidos apolares. E eu falei com vocês que nós temos compostos aminoácidos essenciais, não essenciais e semi-essenciais. Essenciais são aqueles que o nosso organismo não sintetiza. Então, nós precisamos obtê-los a partir da dieta para que consigamos sintetizar as proteínas que são feitas com esses aminoácidos. Exemplo, leucina, valina, fenilalanina, metionina, entre outros. Não essenciais são aqueles que o nosso próprio organismo sintetiza a partir de outros precursores, como, por exemplo, a alanina, ácido aspartico, ácido glutâmico, entre outros. Os semi-essenciais são aqueles que são sintetizados a partir de outros precursores, quando estão presentes em quantidade suficiente na dieta. Então, por exemplo, aqui eu tenho que a fenilalanina ela é essencial, mas uma vez que eu tenho a fenilalanina no meu organismo, eu consigo produzir a tirosina. A serina, ela é não essencial. Nós produzimos no nosso organismo. Uma vez que eu tenho serina suficiente no meu organismo, eu consigo produzir a glicina. A partir da serina, produz a glicina. Então, eu preciso ter a serina para produzir a glicina. Aqui, o ácido aspartico a gente produz. Eu preciso ter o aspartato em quantidade suficiente para, a partir daí, produzir a cisteína. Então, os semi-essenciais são aqueles que nós produzimos, mas dependemos de outros precursores. E existem alguns aminoácidos com características especiais. Chamo a atenção aqui para a glicina, que ela é o único aminoácido que, observem, não tem um centro de quiralidade.
ela é o menor aminoácido que tem, então eu tenho carbono. Meu carbono alfa está ligado em grupo ácido, está ligado em grupo amino, está ligado em hidrogênio, mas a minha cadeia lateral também é um hidrogênio. Então, isso aqui faz com que não haja quiralidade nessa molécula. A prolina, que na verdade, ela é o quê? Ela não tem um grupo amino, ela tem um grupo imino, né? Um aminoácido. Olha aqui, no grupo amino, eu tenho o nitrogênio fazendo uma ligação só com carbono. No grupo imino, eu tenho o nitrogênio fazendo duas ligações. Então, esse é o caso da prolina. E no caso da cisteína, como ela tem SH na sua extremidade, existe a possibilidade de ela formar ponte de disulfeto intra e intermoleculares. Nós vamos falar bastante da cisteína quando estivermos falando das proteínas. Então, como eu falei, os aminoácidos aromáticos nós temos também, que é a fenilalanina, tirosina e o triptofano. Eles absorvem luz em determinados comprimentos de onda. E aqui só falando um pouco sobre os aminoácidos não canônicos. O que vem a ser? São aqueles que não são bem conhecidos. Eles foram descobertos recentemente em plantas com funções fisiológicas diversificadas. Eles são uma classe de aminoácidos que são encontrados na natureza e não são incorporados, mas não são incorporados às proteínas naturais. Então, desde que foi decifrado, o código genético ele traz a especificação dos 20 aminoácidos que nós conversamos. Contudo, 2 aminoácidos geneticamente codificados levou à expansão desse código e do número tradicional de aminoácidos universais. Então, sempre a gente fala em 20 aminoácidos, 20, mas na verdade hoje nós sabemos de 22. Então, a partir das principais características do processo de síntese proteica, estão descritos os aspectos essenciais e a incorporação de 2 aminoácidos, a selenocisteína e da pirrolizina, além de suas distribuições nos domínios de vida, funções e tipo de proteínas que fazem partes. Então, eles são encontrados, eles não são incorporados às proteínas naturalmente da forma como a gente estudou até agora. Só que em condições especiais eles podem ser encontrados nas proteínas. Um desses aminoácidos canônicos, também que eu não sei ali atrás, é a N-formilmetionina, que ela é geralmente o primeiro aminoácido das cadeias de proteínas que são produzidas por bactérias e tem estrutura similar à metionina, que é um dos 20 aminoácidos que nós conhecemos. A diferença é que tem um grupo oxigênio adicionado ao grupo amina. Outro é a pirrolizina, como eu falei, que ela é semelhante à lisina, só que ela tem um anel extra ligado ao final do grupo do radical. A pirrolizina ela é encontrada principalmente nos micro-organismos produtores de metano. E temos também a selenocisteína, que ela é produzida, ela parece com a cisteína, e na verdade a cisteína é um precursor dela. Então, ela é encontrada em muitos. Eu acabei de falar com vocês da cisteína, que tem aquele grupo SH no final. E a cisteína é um precursor da selenocisteína. E a selenocisteína ela é encontrada em diferentes organismos, incluindo humanos. É usada para construir proteínas que contêm selênio. Então, parece com a cisteína, mas no lugar do enxofre nós temos o selênio na estrutura. A estrutura é igual, substituindo enxofre por selênio. Lembrando que o selênio ele é altamente reativo, então esse aminoácido ele deve ser manuseado com cuidado, Ele é especificado no código genético e adicionado a cadeias proteicas de forma diferente que um aminoácido normal. Por isso a gente fala que ele não é incorporado na proteína da forma como a gente estuda, na forma natural como a gente estuda. Existe uma forma diferente em que esse aminoácido, ele é incorporado nas proteínas e essas proteínas, inclusive no caso da selenocisteína, também existe em humanos. Então agora nós partimos de 20
para 22 aminoácidos, que a lisina também pode ocorrer, a pirrolizina. Então, o aminoácido ele pode se ionizar. Eu falei que ele tem característica anfótera. Ele tem comportamento ácido e básico. As formas iônicas de um aminoácido, elas se interconvertem a depender do valor do pH e do pK de cada grupo ionizável. Porque se eu tenho grupo ácido e grupo amino, eu tenho que o meu grupo ácido vai ter um valor de pKa e o meu grupo amino vai ter um valor de pKa. Então, observem que, nesse caso aqui, em pH 1, a protonação é total. Meio ácido tem muito próton no meio, então tanto o meu grupo ácido como o meu grupo amino está protonado. Em pH fisiológico, em pH neutro, o que acontece? Não está protonado. Então, a gente já sabe que esse hidrogênio, esse próton, veio da onde? Daqui do próprio ácido. Não tem carga. Em pH 14, em pH ácido, então nós temos aqui a desprotonação de ambos, porque o pH é alto, a concentração de H+ é baixa, e se a concentração de H+ é baixa, a ionização desse grupo ácido aumenta, eu desloco o equilíbrio da ionização desse ácido para a direita. Eu diminuo o H+ do meio, se eu aumento o pH, eu diminuo H+ do meio. Diminuir H+ do meio significa deslocar todo esse equilíbrio para a direita, segundo o princípio de Le Chatelier. Então, o estado de ionização, como eu falei, varia de acordo com o pH. Lembrando que o grupo ácido é um ácido fraco, o ácido carboxílico, e o grupo básico também é uma base fraca. E aqui nós vamos focar principalmente no grupo base, no grupo amino, no grupo ácido, ligados ao nosso carbono alfa ou carbono quiral. A força de um ácido é determinada pela constante de equilíbrio, né? Que é o quê? O pKa. O que é pKa? É menos log do Ka, da constante ácida. Quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido. Então, falando aqui sobre pKa, então eu tenho um ácido que vai se ionizar no meio, e aí nós temos a constante ácida. Essa constante ácida aqui, produto sobre reagente. H2O a gente tira fora, por quê? Porque H2O é líquida, né? Não tem concentração, não entra na fórmula da nossa constante. Então, a nossa constante ácida é H3O+, vezes A- dividido por HA. Aqui nós temos a constante ácida. E o que vem a ser o pKa? É menos log desse resultado. E aí, em equilíbrio, o que acontece? Eu tenho o meu composto com ácido que pode se ionizar e ele pode voltar, ele pode se desprotonar e ele pode voltar e protonar. Isso depende do pH e do pKa. Então, por exemplo, se aqui o pKa desse ácido é 2, em pH 2 significa que as quantidades desses dois aqui, a concentração de ácido protonado e de ácido desprotonado é igual. Toda vez que eu tenho pH igual ao pKa, a concentração do ácido protonado e desprotonado é igual, eu tenho 50% de cada um. Lembrando que essa setinha indo e vindo representa um processo reversível. Se o meu pH está abaixo do meu pKa, ou seja, meu pH é menor do que 2, vai predominar a forma protonada. Por um outro lado, se o meu pH está acima do meu pKa, ou seja, acima de 2, a maioria das espécies vão estar na forma desprotonada. Então, lembrando, tem o ácido que ele pode desprotonar e voltar a ser protonado. Perdeu um hidrogênio, ganhou hidrogênio. Perdeu hidrogênio, ganhou hidrogênio. Isso, a força desse ácido é determinada pela sua constante ácida, que é o Ka. O pK é menos log disso. E o pK me diz quanto eu tenho de cada um no meio. Quando o pK for igual ao pH, significa que a quantidade dos dois no meio é igual. Eu tenho 50% de cada um.
Se o meu pH for menor que o meu pKa, eu vou ter mais da minha forma protonada do que da minha forma desprotonada. Por um outro lado, se o meu pH for maior que o meu pKa, ou seja, maior que 2, eu vou ter mais da minha forma desprotonada do que da minha forma protonada. A mesma coisa acontece com o meu grupo ácido. No caso do ácido, a gente fala em Kb, né? Então, aqui cortou um pouco, mas eu tenho a minha base. Que em água, o que ela pode fazer? Ela pode receber um grupo H+, formar o BH+, e liberar OH-. Essa é a reação do B com a água, né? E aí, então, aqui eu tenho o meu pKb. Eu tenho a minha base desprotonada e protonada. Aqui faltou, mas aqui é BH+, tá? Então, eu tenho desprotonada e protonada. E aqui eu tenho a minha fórmula do Kb. O que vem a ser o pKb? pKb é menos log de Kb. Tem como escrever isso aqui também, o inverso dessa reação, e aí em forma de ácido. Então, eu tenho minha base protonada, forma desprotonada, que faltou o B, e eu escrevo Ka. Mas, na verdade, existe uma relação entre pK e Kb, que é o quê? pK mais pKb é 14. Então, quando nós estamos comparando a forma desprotonada com a protonada de uma base, se está nessa sequência, eu falo em Kb. Agora, qualquer forma, eu estou partindo de uma forma desprotonada para uma protonada. Então, o que eu uso nessa reação é Kb. Se eu estou indo de uma forma protonada para uma desprotonada, o que eu uso nessa reação é Ka. Agora, escreveu a reação, independente se foi dado o valor de pK ou pKb, escreveu a reação com a forma desprotonada formando a protonada, mas me deu pKa. E aqui, se eu escreveu a reação da forma desprotonada para protonada e me deu o valor de pKa, como eu vou resolver isso? Porque para partir da desprotonada para a protonada, eu uso pKb. Isso independe se é ácido ou base, tá? Mas como que eu resolvo isso? pKa mais pKb é igual a 14. Não vou entrar muito nesses méritos aqui, porque isso aqui é lá da química analítica, mas é só para a gente então relembrar o que é Ka, Kb, pKa, pKb e a relação entre pKa e pKb. Lembrando que se pKa mais pKb é igual a 14, Ka vezes Kb é igual a 10 vezes menos 14. Então, eu tenho aqui o meu grupo amino, né, que é uma base fraca, e então aqui, como eu falei, cada grupo tem o seu pK. Se eu tenho um aminoácido, o grupo ácido tem um pK e o grupo amino vai ter o seu próprio pK, para eu saber quando cada um vai estar protonado ou não. Mas a regra é a mesma. Se aqui eu tenho o meu pK, né, eu tenho o meu pK da base 9, significa que se eu estiver em um pH menor do que 9, o que predomina? Se o pH está menor, predomina a forma protonada. É assim como eu vi lá no ácido. Então, se eu tenho o meu pKa aqui do meu grupo amino menor do que 9, predomina a forma protonada. Se eu estou em pH maior do que 9, predomina a forma desprotonada. Por quê? Porque se o pH é maior do que 9, a concentração de H+ é baixa no meio. Então, vai predominar a forma desprotonada. A tendência vai ser mesmo esse próton ir embora para o meio. Questão de deslocamento de equilíbrio, Le Chatelier. Por um outro lado, se o pH está menor do que 9, eu vou ter um pouco mais de H+ no meio, que vai ser suficiente para protonar o meu grupo amino. Agora, se o meu pH estiver igual ao meu pKa, então a distribuição é metade, metade. Metade das espécies do meu meio estarão protonadas, do grupo amino, e metade desprotonadas. Então, sempre que o pK corresponde ao pH, significa que 50% ou do ácido ou da base está dissociado. Se o pK corresponde ao pH, 50% vai estar protonado, 50% não,
independente de ser o ácido ou a base. E o que vem a ser o ponto isoelétrico? O ponto isoelétrico ele é o valor do pH, onde o aminoácido ele apresenta carga líquida igual a zero. É aquele zwitterium que eu falei, né? No pH que eu falei de pH fisiológico, muitas vezes mas nem sempre, depende do aminoácido. Então, o ponto isoelétrico é o pH no qual é equilíbrio entre as cargas negativas e positivas de uma proteína. E aqui só mostrando a curva de titulação, não vou me ater a isso agora com vocês, mas para calcular o ponto isoelétrico nada mais é do que somar os pKs que eu falei com vocês. O grupo ácido tem um pK e o grupo amino tem um pK. No pK do grupo ácido, significa que no pH que corresponde ao pK do grupo ácido, significa que metade do ácido vai estar protonado e metade desprotonado. No pH correspondente ao pK do grupo amino, significa que metade do grupo amino vai estar protonado e metade do grupo amino vai estar desprotonado. E qual é o ponto isoelétrico em que não há carga? Eu pegar esses dois pKs e tiro a média entre eles. Eu tiro a média. O valor médio desse pK, o pH correspondente a esse número, é o ponto isoelétrico da minha espécie. Quando existe mais do que uma espécie ionizável, né? Quando a gente tem na cadeia lateral, tem espécies que também se ionizam. A gente viu lá que tem grupos aminos, grupo ácido que podem se ionizar. O que a gente faz? A gente vai encontrar a molécula em estado neutro e fazer a média aritmética dos pKs adjacentes, o maior e o menor, né, desse estado neutro, e aí o pH correspondente a esse valor numérico é o ponto isoelétrico. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu composto que ele tem 2 grupos ácidos e um grupo amino. Então ele vai ter o pK do meu grupo ácido, ele tem o pK do grupo ácido do meu radical. O meu radical agora é um ácido também. Então, ó, aminoácido, esse é o meu carbono alfa. Esse é o ácido do aminoácido, esse é o grupo amino, esse é o hidrogênio. A cadeia lateral, por um acaso, é um grupo ácido também. Então, esse grupo ácido aqui vai ter o pK dele. Esse outro grupo ácido aqui também vai ter o pK dele. Esse grupo amino também terá o pK dele. E quando eu estou aqui, eu falei que em pHs baixos eu tenho que tá tudo protonado. Aqui a carga é positiva. Quando eu desprotono, a primeira coisa que desprotona é um carbono, um grupo ácido aqui. Se eu desprotono um grupo ácido, então eu estou tendo aqui agora que carga? Aqui a carga é um mais. Aqui um menos e um mais, então qual é a carga nesse composto aqui? É neutro. Se a carga nesse composto é neutro e eu ainda não ionizei o outro ácido e nem ionizei o nitrogênio, então o pH aqui vai ser o quê? A média desses dois pKs. Tirei a média desses dois pKs, eu encontro o pH correspondente ao ponto isoelétrico, que é o ponto em que o aminoácido não tem carga líquida. Aqui só mostrando para vocês a lisina. A lisina, ela tem um grupo ácido, né? Aqui está meu carbono alfa, ela tem um grupo ácido, tem um grupo amino, tem um radical, e nesse radical lá na ponta tem um grupo amino. Então, ela vai ter 3 pKs. Um correspondente ao grupo ácido, que é o alfa-ácido, que está lá ligado no carbono alfa. Ela vai ter o pK correspondente ao grupo alfa-amino, que é o que está ligado lá no carbono alfa, e vai ter um pK correspondente ao grupo amino ligado no radical. Então, como que nós fazemos? Aqui eu tenho a lisina totalmente protonada. Então, eu tenho, ó, o ácido protonado, NH3 e NH3. Aqui nós colocamos só os grupos importantes, que é o que a gente precisa estudar. O meu primeiro pKa, que é da ionização do ácido, é 2,18, o que significa que no pH 2,18
Metade dos meus grupos ácidos vão estar ionizados, a outra metade ainda vai estar assim. Lembra que eu falei? Quando o pH corresponde ao pK, metade está protonado e metade desprotonado. Então, no pH igual a 2,18, eu tenho que metade está desprotonado e metade está protonado. E se esse pK se refere ao grupo ácido, eu estou falando da protonação do grupo ácido. À medida que o pH vai aumentando, eu vou aumentando a quantidade de grupo ácido que desprotonado. No pH que corresponde ao pKa, 50-50. Vai aumentando o pH, eu vou aumentando até que eu chego a ter todo mundo desprotonado do grupo ácido. E aí depois eu tenho um outro pK aqui, ó, que é 8,95. E aqui ele se refere à ionização do NH3 ligado ao carbono alfa. Então, quando eu tenho então um pH igual ao meu pKa, que é 8,95, nesse momento meu ácido já está totalmente desprotonado. Agora, o meu grupo amino alfa, que é o que está ligado lá no carbono alfa, metade vai estar desprotonado, como está aqui, e metade ainda vai estar do jeito anterior, que é protonado. Lembra que eu falei? Quando o pH é igual a pKa, a gente tem metade protonado e metade desprotonado. Se eu for aumentando o pH, eu vou aumentando a quantidade desse grupo amino desprotonado, vou aumentando. Eu tenho um outro pH para observar, porque eu tenho um terceiro pKa que corresponde a esse NH3. Esse pKa, então eu tenho pH 10,53. Quando eu atingir o pH 10,53, significa o quê? Que se esse pKa se refere a esse grupo amino, significa que nesse pH, metade desse grupo amino vai estar assim desprotonado e a outra metade vai estar protonada. Ou seja, eu vou ter metade dos compostos do meio vão estar desse jeito e a outra metade vai estar desse jeito. Se eu continuar aumentando o meu pH, eu vou aumentando a quantidade de desprotonação desse NH2 até que esteja tudo desprotonado. Agora vamos achar aqui onde que a carga é zero, né, do composto. Olha, aqui eu tenho duas cargas positivas, está todo mundo protonado. Esse próton não veio do ácido, observa aqui, não veio do ácido, o ácido está protonado. Esse hidrogênio veio do meio e esse veio do meio. Então, aqui eu tenho carga mais 2. Quando eu parto para cá e eu começo a desprotonar o ácido, aqui eu fico com uma carga negativa, perdeu um hidrogênio. Mas se eu tinha mais 2 e aqui uma negativa, eu passo a ter o que? Carga mais 1. Metade ainda vai estar do outro jeito. Aumenta o pH até que desprotona todo mundo. Então, eu tenho duas cargas positivas e uma negativa. No balanço, a minha molécula vai ter carga mais 1. Até que eu chego no pH de desprotonação do grupo alfa-amino, que é aquele ligado ao carbono alfa. Quando eu desprotono aqui, então aqui agora eu tenho uma carga negativa e uma positiva. Aqui eu tenho carga zero, né? Menos 1 mais 1, 0. Só que lembrando que nesse pH, metade está assim e metade ainda está do outro jeito. Eu vou aumentando um pH até que desprotone tudo e fique com carga zero. Mas qual é esse pH? Qual é o pH em que eu vou aumentando, eu sei que eu vou aumentando, eu vou desprotonando isso aqui. Se antes eu tinha metade desse, a tendência é que essa metade que ainda não está desprotonada vá desprotonando até chegar em que eu tenho 100% disso aqui. Mas qual é o pH em que eu vou ter 100% disso aqui? Como eu falei, nesse caso a gente pega os pKas adjacentes. Quem é o pKa antes dele? É o 8,95.
E quem é o pK depois dele? É o 10,53. Então, se eu tenho esses dois pKs que estão acima e abaixo da minha molécula que não tem carga, então eu tiro a média entre eles dois e eu encontro o pH em que o meu aminoácido é neutro, ou seja, aqui eu encontro o meu ponto isoelétrico. Eu tiro a média dos pKs adjacentes. Ah, professora, e se não tivesse esse grupo aqui, fosse só um grupo ácido e só um grupo amino? Fica mais fácil ainda. É só tirar a média dos dois pKs. Dois pKs sempre vai ter, um do grupo ácido e um do grupo amino. Caso haja mais de um, como é o caso, a gente vai procurando e encontra onde eu tenho 100% dos compostos dos aminoácidos sem carga, vejo quais são os pKs ou pHs adjacentes, tiro a média deles e acho o pH do meu ponto isoelétrico, certo? E aí, esses aminoácidos, eu falei que eles se ligam para formar proteínas. Como que eles se ligam? A ligação entre esses aminoácidos a gente chama de ligação peptídica. E ela ocorre sempre entre o grupo alfa-carboxílico, ou seja, do ácido ligado ao carbono alfa, de um aminoácido, e o grupo alfa-amino de outro aminoácido. Então, eu tenho o carbono alfa, que é aquele quiral, eu vou ligando aminoácidos em sequência, o grupo ácido de um com o grupo amino de outro. Lembrando que sempre são os grupos ácidos e aminos que estão ligados ao carbono alfa. Essa reação ela não ocorre espontaneamente no ser vivo, então essa ligação peptídica ela é feita em organelas especializadas em síntese proteica, que são os ribossomos. Então observe, eu tenho o grupo ácido de um aminoácido e aqui o grupo amino. Observem que ambos estão ligados no carbono alfa, que é aquele segundo carbono, que é o carbono quiral. Ó, ácido é o carbono 1. O próximo carbono depois dele é o alfa, que é o quiral. Ácido carbono 1. O próximo carbono dele é o carbono alfa, que é o quiral. Nesse carbono está ligado o grupo amino, nesse carbono está ligado o grupo ácido. Nós ligamos eles, ó, 2 hidrogênios mais água forma o que? Água. Libera a água e forma um dipeptídeo. São 2 aminoácidos. Aqui, então, nós temos uma amida, se a gente for ver, né, a função orgânica. Lembrando que nessa ligação peptídica ocorre a ressonância eletrônica entre o oxigênio, né, entre o carbono e o nitrogênio, essa ligação do carbono com o oxigênio e essa ligação do carbono com o nitrogênio. O que atribui a essa ligação simples, é uma ligação simples entre carbono e nitrogênio, mas essa ressonância atribui um caráter parcial de dupla ligação, como se 50% ela tivesse metade da força de uma dupla ligação. Então, mostrando aqui melhor, aminoácido, eu pego o lado ácido de um, o amino do outro, sai água e forma, o que é OH? Aqui, só um detalhe, ele mostrou o hidrogênio já, o nitrogênio aqui já protonado pelo hidrogênio do oxigênio. E esse hidrogênio aqui também, esse nitrogênio também está protonado pelo hidrogênio do oxigênio. Mas, na verdade, o que sai, né, é um hidrogênio do nitrogênio e o OH. É só por questão de organização, acaba saindo esses dois aqui. Mas o que nós temos, se nós formos escrever da forma sem ser aquele zwitterium, ali está escrito na forma do zwitterium. Aqui está escrito na forma que a gente conhece, aquela básica. Então, como que eu faço? Ácido, o OH do ácido sai com o hidrogênio da amina, sai água, forma a ligação peptídica. E assim a gente pode ir juntando vários aminoácidos aqui. Se para voltar, o que precisa na hora que quebra? Se eu adicionar uma água aqui, eu quebro e volta a ser aminoácidos. Então, isso a gente pode fazer em sequência. Eu vou ligando vários aminoácidos, ó, liguei esse OH nesse hidrogênio, sai uma água. Esse OH nesse hidrogênio, sai mais uma água.
esse OH com esse hidrogênio sai mais uma água, ou seja, saem 3 águas, e aí aqui agora eu tenho uma ligação peptídica, 2 ligações peptídicas, 3 ligações peptídicas. Liguei 4 aminoácidos através de 3 ligações peptídicas em sequência, e para essas ligações, 3 águas saíram, foram formadas. E aí, como eu falei que existe ressonância nessa ligação peptídica, isso faz com que a ligação simples ela seja mais rígida, colocando todos os átomos no mesmo plano. Esse esqueleto faz com que tenha algumas restrições de mobilidade na proteína e que são determinantes no enovelamento da proteína. Lembra que eu mostrei aquelas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária? Então, essa restrição de mobilidade da ligação peptídica, ela é importante, ela é determinante para que se consiga a estrutura tridimensional da proteína. E como que a gente lê uma cadeia peptídica? Eu tenho uma sequência de aminoácidos, existe uma ordem de eu falar. Eu falei que a gente vai ligando vários aminoácidos na sequência. Então, a gente sempre lê, sempre quando eu vou ligando, eu vou ter um grupo aminoácido em uma ponta, amino em uma ponta e um ácido em outra, porque a gente vai ter que organizá-los nessa sequência, né, nessa ordem, para que consiga ligar ácido com, grupo amino, grupo ácido que liga com grupo amino, grupo ácido que liga com grupo amino, grupo ácido que liga com grupo amino, grupo ácido. Então, sempre eles vão ter que estar direcionados, voltados para a mesma direção. Então, em uma extremidade eu vou ter um grupo amino e na outra extremidade eu vou ter um grupo ácido, sempre em uma extremidade um grupo amino e na outra o grupo ácido. Para a gente ler isso é sempre assim, a gente parte do grupo amino terminal para o grupo ácido terminal, né? Lembrando que os grupos, os radicais, eles estão livres, eles não participam das ligações peptídicas, aquelas cadeias laterais. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários aminoácidos na sequência. Eu tenho serina, glicina, tirosina, alanina e leucina. Eu leio dessa forma, eu parti do grupo amino e fui vendo quais aminoácidos tem até chegar ao grupo ácido. Eu não faço o contrário. Aí eu vou começar a ler daqui, leucina, alanina, não é certo. Ah, tá na mesma sequência, só que né, isso aqui está escrito de trás para frente. Essa forma aqui foi lida do grupo ácido para o grupo amino. Isso está errado. Para a gente ler a sequência de um aminoácido em uma proteína, em um peptídeo, a gente sempre parte do grupo amino, ali vai ser o nosso primeiro aminoácido da sequência e o último aminoácido da sequência será aquele que termina lá no grupo ácido terminal. Então, aqui só mostrando um exemplo de peptídeo, né, um pentapeptídeo, vários aminoácidos, tem aqui as ligações peptídicas. Então, esse aminoácido é a serina, glicina, tirosina e assim vai. Como eu falei com vocês, nós temos 5 aminoácidos, 4 ligações peptídicas. E aí, os peptídeos, eles também podem ionizar. Então, em pH, lembrando sempre que eu tenho um grupo amino e um grupo ácido terminal. Ambos podem estar protonados em pHs muito baixos, assim como os aminoácidos, eu falei em pH muito baixo, está tudo protonado. No ponto isoelétrico, que normalmente é o pK, né? Na verdade, aqui é a média dos pKs, a média do pK desse grupo e a média do pK desse grupo, que é o pH, eu tenho que um está protonado e o outro desprotonado, porque a carga é zero. Lembrando que no ponto isoelétrico a carga do composto é zero, então aqui vai estar protonado, porque o primeiro a se desprotonar é sempre o ácido. Vai ocorrer desprotonação, primeiro é o ácido, depois é o grupo amino, tá, gente? O ácido, ele sempre desprotona primeiro. Em pH muito básico, aí sim ocorre a desprotonação de ambos.
só lembrando, eu falei que o grupo A desprotona primeiro em qualquer, seja aminoácido, peptídeo, seja lá o que a gente for estudar. Se eu tenho um grupo ácido e um grupo amino, o primeiro a desprotonar, vai aumentando o pH, começa a desprotonação. Quem desprotona primeiro? O ácido, depois o grupo amino. Então, como eu falei com vocês, a gente tem os 20 aminoácidos mais comuns, que são aqueles ligados por ligações peptídicas, constroem as proteínas. Vimos que tem aqueles não canônicos, que podem estar ligados, mas a forma como eles são incorporados na proteína é diferente da forma usual que a gente estuda, né? Os aminoácidos, eles têm uma definição funcional na vida. É a matéria que se manifesta pelo crescimento, metabolismo, reprodução e evolução. As proteínas, eles formam as proteínas que estão relacionadas com isso tudo. Temos as enzimas, que são proteínas que são formadas a partir de reações, que catalisam várias reações, né? As proteínas de transporte e armazenamento, como, por exemplo, a hemoglobina, que transforma oxigênio, e a ferritina, que armazena o ferro. Isso tudo são proteínas que são formadas por aminoácidos. Músculos, a contração deles, nós temos proteínas ali, as fibras musculares, que são formadas por aminoácidos. Anticorpos, né, temos proteínas que também são formadas por aminoácidos e nos dão a proteção imunológica. E os aminoácidos podem ser produzidos industrialmente por hidrólise das proteínas, como eu mostrei para vocês a quebra de uma ligação peptídica, por síntese químicas ou por métodos biotecnológicos. A hidrólise das proteínas permite a utilização de fontes proteicas de outros processos, né, que às vezes são subprodutos de outros processos. Sobra a proteína, a gente faz a hidrólise e obtém aminoácidos. A gente pode fazer a síntese também, que permite a produção em larga escala, mas aqui tem a problemática que a gente produz aqui a mistura racêmica, que são os D-aminoácidos e os L-aminoácidos. Podem ser produzidos também por fermentação, que possui diversas vantagens, né, entre elas o fácil escalonamento e a utilização de matéria-prima barata. E existe também a síntese enzimática, que é coordenada por enzimas, que permite a produção dos compostos oticamente puros, mas necessita de matéria-prima específica. Isso aqui é o que é feito, né, nos organismos, nos seres vivos, no nosso organismo, inclusive. Hidrólise da proteína, como eu falei, eu tenho proteína mais água, eu tenho um catalisador. Lembra que eu falei que para fazer a ligação peptídica sai água? Para eu quebrar, o que eu faço? Com um catalisador, eu devolvo a água. Quando eu devolvo a água, os aminoácidos se separam e voltam a ser aminoácidos, como eu mostrei numa reação anterior. Eu mostrei a seta indo e vindo, água saindo ou adicionando água. Síntese química, aqui só mostrando, partindo, né, feito industrialmente de compostos, a gente consegue industrialmente produzir aminoácidos. E tem os métodos biotecnológicos, como eu falei, fermentação direta de aminoácidos, conversão de produtos intermediários baratos via biossíntese, né? Eu falei, às vezes até produtos que foram produzidos, mas não é o foco da reação, a gente pode utilizar dali para obter aminoácidos, e uso de enzimas ou células imobilizadas. Aqui só um exemplo, não vou entrar em detalhes, mas existe a produção, por exemplo, do glutamato a partir da cana-de-açúcar por um processo de fermentação. Então, sobre aminoácidos é isso. Na próxima aula, que é na próxima semana, aí nós vamos falar sobre as proteínas propriamente ditas, tá certo? Qualquer dúvida, não deixe de me procurar. Como eu já falei, já passei o meu e-mail, mas é importante também que usem o fórum de dúvidas, façam perguntas, se quiser se apresentem também, para eu conhecê-los um pouco mais, para eu entender a turma, as características da turma, dos alunos, tá certo? E é isso, bons estudos e até a próxima semana.